Acorda, menino! De novo essa música, rapaz. A música é com a letra mais difícil que já foi composta nesse Brasil de meu Deus. Olha, ó. Não tem uma música com a letra mais difícil do que essa aí. Ou tem? Hã? Outro dia, Louro Pop e eu estávamos tentando escrever a letra dessa música e é difícil, viu, PG? Parece fácil, mas não é. Quer ver, ó? Kikili. Mas depois muda, kikili. Fica mudando a posição do ki e do li e tu não sabe qual. Parece fácil, mas não é. Não é verdade? Uma das maiores composições de todos os tempos, desde Adão e Eva. E é nossa, é do Maranhão. É isso a música todinha. Sejam todos bem-vindos a mais um programa. Hoje é quarta-feira. Bom dia ou boa tarde para você. Nosso WhatsApp já está aqui à disposição, 991-968-622. A galera pedindo para aparecer na tela do nosso programa. Fernandinha, prepara aí. Turma do interior do estado, como é que tá chegando o nosso sinal aí? Estou aguardando vocês mandar mensagens, inclusive também através da nossa página. Geisael Pacheco, tá aqui, ó. Geisael Pacheco, pode mandar a sua mensagem lá na página no Instagram. Quem quiser seguir aliás, no Instagram não, no Facebook, né? No Instagram é @Geisael_, tem fotinha lá. E tem também no History o nosso querido colega Pipoca dançando. Já olhou, PG? Não? Ele tá dançando a música de Teteca, filho de Beto, irmão Beto. Vamos lá. Vai colher, ó. A outra parte da música aí, ó. Ó, hoje a gente tem quadro na hora do consumidor. Daqui a pouquinho as questões já estão separadas para a gente responder. Vamos falar mais uma vez aqui neste programa a respeito de descarte irregular de lixo. Uma coisa que eu tenho brigado muito nessa cidade. Prejudica todo mundo, inclusive nessa época de chuva. Alguns locais eles alagam especialmente porque os bueiros entopem com o lixo jogado por você, cidadão. Não adianta nada a cidade que tem coleta regular de lixo, tem ecoponto, se faz reforma de praça e as pessoas continuam depredando o patrimônio público quando joga lixo na rua. O canteiro central daquela avenida, na Avenida Kennedy ali, as pessoas colocam entulho no canteiro central. É um absurdo aquilo, cara. Ali na Kennedy, um absurdo. Aqui no centro da cidade, reformado já, bonitinho, o pessoal jogando lixo, velho. Eu não posso me calar diante de um desrespeito com a nossa cidade e de uma falta de educação tremenda desses cidadãos. A gente cobra muito a obrigação que o município cumpra a sua obrigação, que o Estado cumpra a sua obrigação, mas a gente esquece de cumprir a nossa parte também, a nossa obrigação enquanto cidadão. E na noite de ontem, foram trazidos para a capital maranhense os 10 homens que foram capturados durante a ação policial realizada em Santa Luzia do Paruá. Os homens que estavam com armamento pesado, que reagiram, alguns foram mortos. A polícia também apreendeu o armamento pesado dos assaltantes que agiram na cidade de Bacabal dias atrás e realizaram o que foi aí o terceiro maior assalto no Brasil e o maior aqui no Maranhão. Vamos acompanhar aí a reportagem da vinda dos homens que foram capturados durante a ação policial. Nosso querido repórter Silvan Alves. Olha só, comboio da Polícia Militar do Estado do Maranhão, o pessoal do Comando de Missões Especiais, e o pessoal vai descendo aí porque eles vão todos ser submetidos ao exame de corpo de delito. Missão cumprida aí com o encaminhamento desses indivíduos para cá, para que eles possam ser apresentados. Já o secretário de Segurança confirmou uma coletiva já nessa quarta-feira pela manhã, onde eles devem ser oficialmente apresentados. Isso, missão cumprida, né? Você vê que todo o sistema de segurança pública ficou atrás desse pessoal todo, né? Tá de parabéns o pessoal lá do 31º, né? O pessoal de Santa Luzia? Isso, o pessoal com sangue no olho, o pessoal mesmo com garra, né? Muito bom o trabalho. Muito bom, estão de parabéns, entendeu? O Rabecão também já chegou, não é? O Rabecão do Instituto Médico Legal passou ainda há pouco já trazendo os corpos dos 3 que acabaram morrendo lá no confronto. E agora chegaram, né? Os outros 10 indivíduos aí. É claro que cada uma dessas viaturas aí tem uma parte
da quadrilha, uma parte do bando, são elementos de altíssima periculosidade. Veio também todo o armamento, o caminhão-baú já veio também, a grande maioria deles aí de São Paulo, e aí você vai vendo o desembarque, né, de todos eles, aí o desembarque é de cada um desses assaltantes, desembarque é de cada um desses bandidos aí, todos eles de altíssima periculosidade. Olha só, a outra parte aí dos assaltantes são mais 3 que acabaram sendo trazidos para cá também. Estavam nessa outra viatura aqui, Cobra 08, que é de operações aéreas do CTA. Esses aí que entraram em confronto, é claro, eles estão com lesões corporais porque acabaram sendo feridos. São pelo menos 4 que acabaram sendo feridos. E o restante, não é? O restante aí foi que apresentaram algumas pequenas lesões, foram justamente lá no momento em que tentaram escapar lá no confronto que houve com a polícia lá do 37º Batalhão da Polícia Militar do Estado do Maranhão. O caminhoneiro, ele continua sendo investigado e ele mesmo declarou lá na delegacia lá de Zedoca, onde ele foi prestar depoimento, que ele recebeu 300 mil reais, que era para fazer o resgate desse pessoal aí, para levá-los no caminhão dele lá de Bacabal, até que eles saíssem aqui do estado, né? E ele veio lá de Mato Grosso, veio batendo lá de Mato Grosso, para pegar essa cachopa de ladrão aí para levar, para sair justamente aqui do estado com todo aquele dinheiro também. A gente ainda volta a falar a respeito desse assunto, né, nesta edição. Teve coletiva agora pela manhã e daqui a pouquinho nós voltamos ao assunto. Chuva! Causando prejuízos e estrago pela cidade, desabou após as fortes chuvas um trecho do calçadão da Avenida Litorânea, na Orla Marítima de São Luís. O lugar está apresentando risco aos pedestres, porque acho que até parte da fiação elétrica está exposta, viu? Veja aí, ó. A área teve que ser isolada, ocupando parte do calçadão. O local ainda corre risco de desabar. A parte de baixo cedeu, deixando até mesmo a fiação elétrica exposta. A força d'água das chuvas destruiu ainda parte de um dos bares, derrubou muros, arrastou mesas. Nem o coqueiro resistiu. A preocupação é que com o aumento das chuvas, o problema se agrave ainda mais. De acordo com quem frequenta a Avenida Litorânea todos os dias, esse aqui não é o único ponto crítico, não. Se você pegar ela do começo ao final, você vai perceber alguns pontos, até mesmo com muita areia, que a gente acaba tendo que descer ali para correr na pista. Assim como Renata, quem pratica atividades físicas ou trabalha na Avenida Litorânea, encontra ainda outros obstáculos. Bem perto da área afetada é a areia que ocupa quase todo o calçadão. Mesmo com o trabalho dos agentes de limpeza, é preciso redobrar a atenção. Tá feio, mas tá feio para esse restaurante. O pessoal varre, eles limpam direitinho, o pessoal que limpa, né? Mas assim, de manutenção da calçada mesmo, não tem. A gente passa todo o tempo encostado desse lado aqui, para não correr risco, né? Mesmo com a previsão de mais chuvas para os próximos dias e com o tempo assim, bem nublado, Josiane resolveu encarar e não deixou a atividade de lado. Temos que encarar, né? Porque o medo, se a gente for ter medo de tudo, a gente não faz nada. É verdade. A gente está aguardando ainda. Nós solicitamos um posicionamento por parte da Secretaria de Infraestrutura do Estado e também uma nota da Defesa Civil. Até o momento não há manifestação por parte das duas entidades, da Secretaria e da Defesa Civil. A gente vai aguardar e qualquer coisa a gente, até o final do programa ou amanhã, a gente dá um posicionamento e atualiza sobre o caso. O subprefeito do Centro Histórico de São Luís é o Fábio Henrique Farias Carvalho. Ele usou as redes sociais ontem para confessar a decepção e revolta sobre descarte de lixo na extensão da Rua Grande. Ele cita que em todas as esquinas há lixo, numa área que recebeu investimento de quase 40 milhões de reais, que é a região entre a Rua Grande e a Deodoro. O flagra aconteceu por volta de 10 da noite, enquanto ele estava fazendo vistoria nas obras ali da região, né? Daquelas obras da região. Ele estava junto com o superintendente do IFAM, né? O Maurício Itapari. Então tá aí as imagens. E ele questiona o seguinte: de que adianta fazer tamanho investimento em infraestrutura se a cidadania é péssima?
E ainda, o que passa pela cabeça de um empresário, de um ambulante ou mesmo transeunte que comete tal ato? É o que ele questiona. Fábio Henrique Carvalho, subprefeito ali do Centro Histórico, ele pede que as pessoas tenham respeito pela cidade e diz que as sanções têm que ser severas. Já tem uns dias que a Fernandinha e eu, a gente estava conversando a respeito de fazer algumas reportagens, mais reportagens a respeito do descarte irregular de lixo, porque eu ando pela cidade e eu me incomodo muito. Fernandinha anda também, ela se incomoda. E coincidiu de ter essa postagem do subprefeito ontem. E a gente resolveu trazer logo esse assunto hoje, fizemos reportagens, até porque com as chuvas, por exemplo, as galerias entopem devido muitas vezes aqui ao descarte irregular de lixo. A nossa repórter musa, Geice Gomes, ela foi até o ecoponto do Renascença conversar com o Gilson Santos, que é o responsável pelo atendimento à população lá na unidade, para saber o que pode ser levado, em que quantidade, porque nós estamos cansados de falar a respeito desse assunto aqui, de orientar as pessoas, mas eu me envergonho quando eu passo, por exemplo, em frente ao ecoponto, e não é só de um não. Eu passei já em frente ao ecoponto do Angelim, é a mesma situação que o ecoponto ali do Bequimão. O ecoponto existe, as pessoas jogam, descartam material que poderia ser entregue no ecoponto em frente, de lado. É um absurdo, cara. Vamos ver a reportagem de Geis. Aqui no ecoponto do Renascença, o horário de funcionamento é um pouco maior, abre às 6 da manhã e vai até às 8 da noite. O local funciona desde setembro do ano passado e eu converso com o Gilson Santos, que é o responsável pelo local, é agente de limpeza. Afinal de contas, quais são os materiais que vocês recebem aqui? O que é que a galera de casa pode trazer aqui para o ecoponto? Sim, bom dia. Primeiramente, nós recebemos tudo que for reciclável, né? Plástico, papel, como você pode ver ali, nós temos vidro, plástico, papel e metais. Todo esse material reciclável, ele tem um destino, né? A população pode trazer, que os ecopontos estão aptos a receber, e esse material não vai para o lixo, esse material ele vai para a Coplés, é uma das cooperativas, né? Que é, inclusive ela até pegou fogo na Universidade Federal, e nós temos a Ascamar, no CEPRAMA. Então esse material todo ele tem um destino certo, nada vai para o lixo, tudo é reaproveitado. Agora, Gilson, fala um pouquinho para a gente da estrutura que foi montada aqui. Explica como é que funciona. O espaço é um espaço bem amplo, como todos os ecopontos. Hoje nós temos 11 ecopontos, estamos com 5 aí já próximo a inaugurar, em fase de construção, e o espaço é bem amplo. Você pode ver que o carro ele pode chegar, ele tem, nós como todos os ecopontos, temos agentes para indicar onde ele vai botar o material. Não é qualquer material que pode trazer para os ecopontos, tipo, a gente não recebe bateria de carro, não recebemos pilha, não recebemos bateria de celular e nem lâmpadas. Esse material deve ser encaminhado para qual local? No caso, a lâmpada, nós fomos indicados que volte para o destino mais certo, é o centro elétrico, as lâmpadas. As pilhas e bateria, no caso as pilhas, onde você comprar, lá você deve devolver as pilhas para aquela loja que vende. A mesma coisa é a bateria de carro, correto? E em outras partes, aqui a parte mais de volumosas, nós recebemos até 2 metros cúbicos, né? Pode ser de madeira, volumosos ou entulho. Certo? Por pessoa. Sim. O que corresponde a uma caixa d'água de 2.000 litros. E a movimentação aqui é grande, por exemplo, durante a semana, no fim de semana? Sim. O ecoponto ele tem uma grande demanda de recebimento de material. De segunda a sexta, nós recebemos assim, até um material bem razoável. Agora, aos sábados, finais de semana, o sábado que nós abrimos ao sábado, o volume, a demanda é maior. É muito material gerado. Gilson, com a criação dos ecopontos, você acredita que o pessoal de casa tem se interessado mais, se preocupado mais com esse descarte de lixo? Por exemplo, agora já começou o período chuvoso, os riscos de lixo aí nas ruas ficam muito maior por conta da proliferação dos mosquitos Aedes aegypti. E você vê essa preocupação em quem acaba vindo trazer o lixo aqui ou não? Já era uma coisa que você via que era natural mesmo? Sim.
A demanda de material durante esse período é bem grande, mas a sociedade em si como um todo, ela passou a observar, depois da criação dos ecopontos, que o material deixado em casa podia gerar, como você falou, uma garrafa de PET, né, deixada lá com resto de água, podia acumular a herbicide, né, que é o mosquito da dengue. Então as pessoas têm a conscientização de trazer essas garrafas de plástico, não, como todo reciclável, trazer para os ecopontos, daí fazer aquela limpeza na sua casa, né, trazer todo o material, e aí eles conscientizaram que esse material não pode mais ficar em casa, e também não pode botar no lixo, como esse lixo orgânico da rua, que o carro da coleta passa e pega à noite, né, na frente das casas. Então o ecoponto hoje ele recebe bem esse material, e a sociedade só tem a ganhar, né, porque gera uma economia sustentável. Quer dizer, todo esse material, uma vez que ele ia para o lixo, hoje ele está indo para cooperativa, está indo para locais que estão recebendo e estão sabendo usar, né? Então a sociedade ganha, a comunidade ganha e em si, toda a sociedade ganha porque é menos um lixo na rua, é menos um esgoto que fica assim tapado, obstruindo a passagem da água. Então em si, os ecopontos hoje são 11 ecopontos, como eu estou falando, já falei posteriormente, 11 ecopontos funcionando a todo vapor. Isso quer dizer, todos eles estão aptos, pessoas treinadas, adaptadas para receber esse material e essa demanda de material. Muito obrigada pela sua entrevista. Eu conversei com o Gilson Santos, que é o responsável aqui pelo ecoponto que fica no bairro do Renascença e também é agente de limpeza. Geice Gomes para o Na Hora D. Rapaz, esse Gilson é muito desenrolado, senhor. Rapaz, tá sabendo... Acabou com a minha entrevista agora. Acabou. Eu recebo aqui no estúdio agora a presidente do Comitê Gestor de Limpeza Urbana, Carolina. Vem pra cá, Carolina, vem. Vem, Carol, vem. Vem comigo. Põe o microfone nela, por favor. Ó, tudo que eu ia perguntar pra Carol, o Gilson já respondeu. Ele tá muito bem treinado, hein, Carol? Seja bem-vinda mais uma vez, tudo bem? O Gilson arrebentou aí, viu? O Gilson é nosso agente de limpeza, né? E assim como todos os outros que estão nos ecopontos, eles recebem... são treinados assim? Sim, eles recebem treinamento, eles fazem aulas de educação ambiental, exatamente para que eles possam ter esse tipo de relação com as pessoas que vão fazer o descarte nos ecopontos. Porque esses ecopontos são, além de serem um espaço de limpeza urbana, um espaço de descarte ambientalmente adequado de resíduos, né, de lixo seco, daquele lixo que é passível de reciclagem, é um espaço de educação ambiental, onde as pessoas vão e podem ter acesso a esse tipo de informação da coleta segregada, da entrega voluntária desses resíduos, né, porque o lixo ele faz parte da vida de todos nós e ele é responsabilidade de quem gera. Então esses espaços eles estão destinados aos cidadãos para que façam as suas entregas e aí a gente desenvolve um ciclo de desenvolvimento sustentável, de economia circular, economia solidária. Carol, vamos lá. Por que não pode entregar no ecoponto esses materiais que a gente viu aí na entrevista com o Gilson? Bateria de celular, pilha, bateria de carro, não pode. E tem um outro material também que eu acho que não pode entregar, por exemplo, remédio vencido, também não pode entregar no ecoponto, não? Sim, esses materiais, eles fazem parte de uma outra classificação de resíduos, né? Os resíduos que são provenientes da saúde, assim como remédios, eles têm um outro tipo de destinação. Esses materiais, tipo pilha, bateria, também tem outro tipo de destinação, porque são materiais radioativos e que precisam de ter um outro tratamento. Então, fazem parte de um acordo de logística reversa e devem ser coletados nos locais onde são comprados. Porque a gente sempre tem falado... A previsão legal, inclusive, para isso, né? A previsão legal, né? Para isso. De onde é colocado à venda que seja recebido esse tipo de material. Então, o consumidor, ele está no meio desta relação dos resíduos, não é? Ele está no meio como? Porque ele tem que se preocupar no momento em que ele compra um determinado produto, ele tem que se preocupar com o descarte. E o produtor, a empresa que coloca na circulação, também tem a sua parcela de responsabilidade estabelecida pela legislação. No caso, por exemplo, medicamentos, eu já sabia, mas eu quero transmitir para o pessoal de casa. Medicamentos, quando a gente tem medicamento em casa que não usa mais, está vencido, enfim, ele tem que ser colocado numa sacolinha e ser devolvido lá na farmácia. Não é para colocar isso no lixo de casa como a mesma coisa, pilha, bateria, essas coisas. Tem muitos produtos químicos que são
prejudiciais à natureza. Isso não pode ser descartado de qualquer forma no quintal de casa, aquilo tem metais pesados, não pode. Agora, uma outra dica que é mais comum e a gente poderia dar aqui também em relação, e eu acho até que a gente já falou disso uma outra vez, mas se já falou, tudo bem, não tem problema, que a orientação não quer demais. Em relação a óleo de cozinha. Qual é o tipo de descarte ideal, Carol? Bom, o óleo de cozinha nós recebemos nos ecopontos. Esse né? recebe, São 11 ecopontos e nós recebemos esse óleo de cozinha que vai para ser beneficiado, né? Nós vamos fazer o beneficiamento desse óleo através da produção de sabão, de óleo, de sabão para lavar louça, sabão para lavar roupa, enfim, para dar uma outra destinação e fazer o beneficiamento adequado desse tipo de resíduo. É muito importante a gente falar sobre o óleo de cozinha, porque é algo que está presente no nosso dia a dia e presente nas casas. Então, importante dizer, não descartem o óleo de cozinha na pia, que é o local mais que a gente mais comum que as pessoas fazem, mas fazem de forma equivocada. Porque na hora que você descarta o óleo na pia, você gera uma série de outros problemas. Entupimento, né, daquela rede toda de encanamento. E se você descarta também em outros locais, se você lança diretamente ao solo, você também causa problemas ao meio ambiente. Então, existe um local adequado para você descartar, que são nos ecopontos. Você pode juntar. Você pode juntar e levar no momento adequado para o ecoponto mais próximo. Vai guardando numa PET, Exato. Numa garrafa PET de refrigerante, a pessoa não usa, vai guardando ali e pode levar naquela embalagem. Sim. Lá, é isso. Eu vou mostrar uma imagem aqui, pessoal de casa. Essa imagem, durante a minha primeira fala aqui do lixo, eu falei a respeito dessa situação aqui, ó. Né? Isso aqui é perto do ecoponto lá do Anil, Carolina. Aqui, ó. Então, o que acontece? Tem uma placa da prefeitura pedindo que as pessoas mantenham o local limpo. Imagino que a placa tenha sido colocada, porque toda vez que eu vejo uma placa dessa, é porque as pessoas tinham o costume de colocar lixo e a prefeitura vai lá e faz a limpeza. Né? Então, as pessoas continuam, insistem em colocar o lixo, mesmo com a coleta, e isso aqui próximo a um ecoponto. Eu comentava isso, tem se repetido também nos outros ecopontos, Carolina. Ou seja, é um absurdo a gente ter a coleta nos dias regulares, nos bairros, tem os ecopontos, e as pessoas continuam fazendo esse descarte, né? É importante a gente falar também sobre isso, porque a coleta domiciliar está estabelecida na nossa cidade de acordo com a necessidade de cada área urbana. Então, nós temos coleta em alguns bairros, segunda, quarta e sexta, dias alternados, e tem alguns bairros que essa coleta acontece diariamente. Isso é feito de acordo com uma observação da necessidade daquela localidade. Então, a coleta está regular. Nós temos esse serviço de coleta regular na nossa cidade. Para os outros resíduos que são passíveis de reciclagem, para o pequeno gerador, o gerador comum, que não é quem é o empresário, grandes empresas, tem os ecopontos. São 11 ecopontos na nossa cidade para você fazer o descarte ambientalmente adequado desses resíduos. Onde foi, Carolina? Foi inaugurado? O nosso último ecoponto é o ecoponto do Anil. É o do Anil, é esse do Anil, né? É o mais recente, né? Sim, nós temos o ecoponto do Anil, nós temos o ecoponto do São Raimundo, que é o que na verdade é o mais recente, que foi logo em seguida ao ecoponto do Anil. Então, são 11 ecopontos e nós temos mais 5 ecopontos agora em fase já de construção, mais dois galpões de triagem, que são galpões que serão para as cooperativas de reciclagem, para o beneficiamento do resíduo. Então, a Prefeitura de São Luís, através de uma determinação do prefeito Edivaldo, tem realmente estabelecido essas ações, esse avanço da política, da profissional política da gestão dos resíduos na nossa cidade. Então, essas ações típicas e peculiares ao poder público, elas estão sendo implantadas, o trabalho está sendo feito, nós estamos também trabalhando com fiscalização das áreas, mas é importante, paralelo a isso, que a população, de fato, se conscientize e tenha dentro de si um sentimento de pertencimento. Cuidar da cidade é uma responsabilidade nossa. Não cabe mais dizer faça a sua parte, nós fazemos parte de um todo. Nós somos responsáveis pela cidade, a cidade é responsabilidade nossa. Façamos a nossa parte. Façamos a nossa parte, façamos
mais um pouco, né, no momento que a gente precisa conscientizar as outras pessoas que estão à nossa volta, que a gente entende que ainda não estão conscientizadas. Agora, Carol, em relação, Carolina, a essa situação que eu citei aqui, por exemplo, na Avenida Kennedy, eles colocam entulho e lixo pesado ali no canteiro central. Tem um outro ponto também, debaixo da bandeira Tribuse, que os carroceiros vão lá e colocam entulho, resto de construção e tudo. Aí eu passo num dia, tem lá os caras colocando, eu costumo ver, quase que diariamente até. E depois eu passo no outro dia, já está limpo, porque a prefeitura passa com o carro e recolhe. Mas aí não está contribuindo para esse mau comportamento do cidadão? Olha, eu coloco, inclusive eu reclamei para o carroceiro, amigo, isso não é lugar para você estar colocando o lixo aí, né? Ele disse, não, a prefeitura tira. Ou seja, ele está colocando justamente porque ele sabe que vocês vão tirar. A gente precisa fazer o trabalho de contenção, o trabalho de limpeza, porque não podemos deixar a via pública suja. Então, é necessário que seja feita a coleta. Mas, paralelo a isso, nós estamos realizando trabalhos de fiscalização, porque existe legislação na nossa cidade. Essa legislação ela está em fase de implantação. Então, nós estamos fazendo fiscalização para o cumprimento desse código urbano. É importante que as pessoas saibam que as cidades elas têm regras e essas regras elas precisam ser cumpridas. E uma vez que elas não são cumpridas, cabe ao poder público a destinação e a cominação de multas, né? Então nós estamos fazendo sim fiscalização, nós estamos fazendo notificações, mas a gente sabe que esse é um processo gradual. Não é que a mudança do comportamento, mesmo que haja a punição, mesmo que haja fiscalização, ela demora um certo tempo para que a população compreenda, para que a sociedade compreenda o código urbano adequado para se comportar na cidade. Ok, eu quero agradecer a presença da Carolina, aqui no nosso programa, presidente do Comitê Gestor de Limpeza Urbana, sempre solícita. A gente já discutiu esse assunto aqui algumas outras vezes. Quero manter a porta aberta para a gente discutir outras vezes, quantas vezes for necessário, porque, como você falou, se leva um tempo para as pessoas se acostumarem, para as pessoas mudarem a cultura, mudarem o comportamento, durante esse tempo a gente vai ocupar espaços para levar informação, para cobrar também e para tanto cobrar do cidadão quanto cobrar até mesmo do Comitê de Gestor de Limpeza Urbana, quando for necessário fazer as cobranças, a gente vai fazer. Obrigado, Eu agradeço mais uma vez a oportunidade, em nome da Prefeitura de São Luís, em nome do prefeito Edivaldo, e dizer mais uma vez que temos 11 ecopontos na cidade, procurem um ecoponto mais perto para fazer o descarte ambientalmente adequado, direcionar esses resíduos às cooperativas, respeitem o horário de coleta que acontece no seu bairro, os serviços da limpeza urbana estão dispostos na cidade, então vamos entender que essa é uma responsabilidade nossa, uma responsabilidade conjunta, Prefeitura e cidadão. Obrigado, Carolina. Show de bola. Obrigado. Eu quero chamar agora a nossa repórter Geice Gomes, ao vivo com a gente, em razão da votação hoje no plenário da Assembleia Legislativa do projeto de lei de combate à crise, que foi enviado pelo governo do Estado. O PL do Poder Executivo Estadual ajusta o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, o ICMS, de combustível e reduz imposto para microempresa e também motocicleta aqui no estado. Aliás, tem até veículo com IPVA zero. Ao vivo com mais informações, repórter Geice Gomes. Olá, Geice. Boa tarde, Geisael. Boa tarde a todos. O projeto ainda está sendo votado. Ao todo, 20 emendas foram sugeridas, mas somente 2 foram acolhidas. Eu converso com o deputado Marco Aurélio. Que alterações são essas que devem ser realizadas no texto original? Boa tarde, Geis. Boa tarde, Geisael, todos que acompanham na Hora D. Cerca de 20 emendas foram apresentadas na Comissão de Constituição e Justiça, em conjunto com as demais comissões que avaliam esse projeto, que está tramitando em regime de urgência. 2 foram acolhidas, e essas 2, uma do deputado Rogério Cafeteira, que aumenta o benefício da isenção do IPVA, que inicialmente o texto da lei previa que era de até 100 cilindradas e vai para até 110 cilindradas, as motocicletas beneficiadas dentro desta lei. O outro, o deputado Zé Inácio, apresentou uma emenda dando a possibilidade de parcelar no cartão de crédito os tributos devidos ao Estado, e foi também aprovada. As emendas dos demais parlamentares que foram apresentadas e rejeitadas pelas comissões que deliberaram em conjunto, os parlamentares pediram destaques e agora estão fazendo discussão e encaminhamentos
para serem votadas pelo plenário, que é soberano. A partir da deliberação do plenário, sobre cada emenda, aí a gente vai discutir e votar a matéria, o projeto de lei. Essa sessão de hoje se estenderá até tantas horas da tarde, mas nós vamos fazer as devidas discussões e trazermos a exaurir esta discussão entre os representantes do povo e assim a Casa vai definir o resultado pela liberdade que cada parlamentar tem de votar. O projeto é amplo, vai ali desde a criação de ações sociais, programas sociais, até reajustes tributários. Fala um pouquinho dos principais tópicos para a gente. A agenda muito positiva deste projeto de lei é que ela traz essa isenção de IPVA para motos até 110 cilindradas, uma vez aprovado. Ela traz também a redução nas multas de IPVA, que antes eram de 30%, e agora passará a ser de no máximo 20%, porque antes se você atrasasse 2, 3 dias já era 30% do valor a multa. E agora esta multa ela é 0,33% ao dia, limitada em no máximo 20%. E antes, por mês, a partir de 30 dias era 2% o juro. E a cada mês iria aumentando 1%. 60 dias seria o 3% e a partir daí ia sempre aumentando 1%. Agora não, fixa o juro com a taxa Selic, que dá em média 0,5% ao mês e fica muito mais fácil. Outra situação positiva é a criação de um programa que será instituído, que será regulamentado por decreto, mas que faz a divisão do ICMS recolhido pelos produtos da cesta básica, que eles já têm regime especial, mas esses produtos que integram a cesta básica, eles terão esse valor distribuído para famílias de baixa renda. Esse valor é arrecadado pelo Estado, tanto por quem é de baixa renda, quanto pelos que não são de baixa renda, que contribuirão para que esse valor seja distribuído através de decreto e de programa que será feito, e as famílias que se interessarem para se inscrever, que forem de baixa renda, terão esse valor que é chamado de cheque cesta básica, programa do governo Flávio Dino para a reeleição, que será cumprido. Outra situação importante também trata da substituição tributária que estava acontecendo, era que indústrias, lá no início da cadeia, recebiam o ICMS das demais do setor atacadista, das empresas do varejo, e elas que eram para efetivar esse pagamento, por participarem de programas de incentivos anteriores, elas só pagavam 25% desse valor e até utilizavam de crédito de ICMS a partir do pagamento das outras. Acabava tendo esse crédito presumido de 75%, e agora extingue-se essa possibilidade. Um ponto que nesse momento é necessário, diante do cenário econômico, dos repasses da União, que são decrescentes, e em 4 anos reduziram cerca de R$1,5 bilhão de reais. E aqui precisa-se manter os serviços públicos crescentes. Teve que fazer um reajuste de cerca de R$1,5 por litro de diesel e 8 centavos por litro de gasolina, a partir da aprovação do projeto, da sanção do governador e do início do próximo ano fiscal. Em relação a esse reajuste tributário, a oposição tem criticado bastante, diz que o governo tem outras medidas para conseguir esse dinheiro. Qual é o posicionamento da base governista? O governo tem feito outras medidas importantes de redução de gastos, redução de diárias, redução de contratos, como, por exemplo, de locação de veículos, e uma série de custos que a máquina pública tinha, e o governo já fez esse enxugamento. A questão é que possibilidades do governo federal, por exemplo, de unificação da alíquota do imposto de renda, que é bom pessoalmente para mim, porque reduziria o meu imposto de renda, mas para os estados e para os municípios traz diretamente aí uma redução nos fundos de participação. Outra possibilidade que o governo federal cogita é a venda de toda a reserva cambial, e para que faça isto,
a possibilidade de elevar o valor do dólar. Ao elevar o valor do dólar, o Maranhão, que deve ao Bank of America um empréstimo contraído no passado, mas que a cada 6 meses tem que pagar cerca de 47 milhões de dólares, ficaria com dificuldades. Há uma possibilidade, se não feitos os devidos ajustes, desonerando para um lado, mas no outro lado garantindo avançar numa política fiscal que se tenha um equilíbrio, se não se conseguir esta garantia para o ano que vem de arrecadação interna, há uma possibilidade de parar serviços públicos, de atrasar servidores, como muitos estados hoje no país fazem. Muitos não pagarão 13º, muitos estão sem pagar salários, e o Maranhão conseguiu ter com esse equilíbrio fiscal a garantia de condições para que todos produzam. Logicamente, se tivéssemos o cenário ideal, a gente estaria aqui discutindo a redução de impostos, mas nós não temos nesse momento. Mas vamos continuar trabalhando para que possamos ter cada vez mais políticas públicas que compensem, que dão condições, sobretudo, às pessoas mais carentes. Obrigada pela sua entrevista. Geisael, a gente vai seguir aqui acompanhando a votação e no Jornal da Difusora a gente vai entregar uma reportagem completa sobre essa votação. Geisael. Muito obrigado, Geis. Vamos para o intervalo comercial, ainda nesta edição. Envolvido em sequestro, tortura e morte de policial militar Juliane dos Santos Duarte, em Paraisópolis, São Paulo, está entre presos lá de Santa Luzia do Paruá. E daqui a pouquinho o quadro Na Hora do Consumidor. Quarta-feira é dia do quadro Na Hora do Consumidor e, como prometido semana passada, nós temos hoje aqui, 2 livrinhos. É um livro Direito do Consumidor, Origem, Proteção Jurídica e Políticas Públicas, e o outro é o Código de Defesa do Consumidor. Desse aqui, tem 10 desse aqui, e desse aqui tem um. A gente vai fazer como? A partir de agora, quando o quadro começar, você vai bater uma fotinha da sua televisão, vai mandar pra gente pela rede social com uma frasezinha dizendo por que você quer ganhar isso aqui, e a gente vai. São 10 desse aqui e um desse aqui, tá legal? Duarte Júnior, vem pra cá. Na Hora do Consumidor, boa tarde. Boa tarde, Israel. Boa tarde a todos os consumidores, todos que estão acompanhando. E é bem fácil participar, né? Só tirar a foto aí da tela e marcar lá Geisael, @Geisael e @Duarte JR _. 11 pessoas vão ser sorteadas. Seja bem criativo aí na sua postagem. Ontem eu fiquei sabendo da dona Tânia Oliveira que foram cortar a energia dela ontem de tarde e ela já tinha pago a conta. A conta realmente estava atrasada, mas ela pagou ontem mesmo e à tarde foram cortaram a energia, só que não tinha ninguém em casa que pudesse apresentar a conta de energia. E aí? Olha, nesse caso é uma prática abusiva, é um corte indevido. Claro que a concessionária ela vai tentar argumentar algo que seja mais conveniente a ela, mas é uma prática abusiva porque houve o pagamento. E como dever de cautela, um dos princípios inerentes à boa-fé, a concessionária deve informar o consumidor para que ele apresente esse comprovante. Né? Ainda que tenha sido pago com atraso. Ainda que tenha sido pago com atraso, é um outro detalhe que é importante a gente salientar ao consumidor. Se houve o pagamento com atraso, o consumidor é importante entrar em contato com a concessionária, informando que houve um pagamento e evite cortes. Nessa situação, como houve pagamento com atraso, é importante que o consumidor tire uma cópia desse pagamento da conta e apregoe ali na porta da casa para evitar qualquer tipo de constrangimento. Mas, se o consumidor pagou dentro do período de vencimento, ou seja, não foi com atraso, é importante salientar que pode haver abusividade nesse corte. Vamos lá, pergunta do consumidor, quem é? Daniel Silva, boa tarde, qual a sua opinião sobre venda casada em óticas que facilitam as consultas para os seus clientes, já que é considerado um crime de ordem econômica, mas o cliente é um dos principais beneficiados? Olha, a pergunta chegou aí pelas redes sociais, pelo Instagram. Daniel, essa é uma prática de fato abusiva, como você bem destaca, é uma venda casada que está prevista no artigo 39, inciso 1 do Código de Defesa do Consumidor. Algumas óticas tentam fazer uma ação social, mas acaba imputando ao consumidor a obrigação de contratar aquele serviço via aquele profissional da oftalmologia. Então, nesse caso, o consumidor que recebeu uma receita, ele não é obrigado a comprar nessa ótica. Se você está sendo condicionado, se você está sendo obrigado, denuncie. É fundamental realizar denúncia, seja aqui no programa, seja aos órgãos de defesa do consumidor ou procurando um advogado. Próxima pergunta, boa tarde. A loja tal, preservamos aqui o nome da loja, que o interesse não é claro,
dar problema para ninguém, mas a loja está cobrando uma fatura para minha mãe, sendo que ela não tem o cartão. O que eu faço? Marluce Corrêa. Olha, Gisele, algumas pessoas podem até estranhar porque está suprimindo o nome da loja, mas é importante essa postura do programa, porque de fato é importante ouvir os dois lados. Quando há um fato incontroverso, quando a gente tem a constatação de que a empresa está fazendo algo errado, aqui vai ser publicizado. Exatamente. Mas nesse caso, onde apenas o consumidor está falando e não foi dado contraditório, um princípio constitucional, a ampla defesa, a empresa tem que suprimir a informação. Sobre essa questão, pode voltar a pergunta aqui, Volta Gisele, a pergunta lá para mim, por favor. A anterior, isso. Uma fatura para minha mãe, sendo que ela não tem um cartão. Nesse caso, foi enviado uma fatura de uma loja que ela não tem cartão. Alguém deve ter utilizado o nome dela, o documento dela indevidamente. Cabe à instituição tomar esse cuidado. Se a instituição ela utilizou essa documentação sendo repassada por algum golpista, por algum estelionatário, a instituição responde por isso. É por isso que essa consumidora, a mãe da Marluce, ela vai poder ingressar com uma ação pleiteando danos morais. Inclusive, Gisele, notícia de 2 dias atrás, notícia recente, o STJ vai se reunir para pacificar entendimento se nesse caso cabe dano moral ou não, porque existem magistrados, juízes, juizados, tribunais de justiça que entendem que há dano moral e outros que entendem que não há. Eu entendo que há dano moral sim, com caráter punitivo, coercitivo e pedagógico. Mais uma pergunta agora, dessa vez é do nosso querido Danilo Lopes. Amigo, furto ou roubo do ingresso de um evento, por exemplo, um show, a produção ele colocou por direito, mas eu acredito que tem por obrigação dar a segunda via do ingresso, porque o ingresso é nominal e a pessoa está portando o boletim de ocorrência de que foi roubado ou furtado. Olha, nesse caso, quando o ingresso ele é nominal, quando tem o nome do consumidor do ingresso, inclusive foi uma das proposições que eu fiz quando me candidatei a deputado estadual, para quando chegar na Assembleia apresentar essa proposta de lei, para que todos os ingressos tenham nome e um número de documento, por exemplo, CPF, a identidade desse consumidor, para facilitar nesses momentos. Se há o nome do consumidor, registra o boletim de ocorrência, a instituição, a produtora, ela tem que lhe dar um novo ingresso. E atenção, esse novo ingresso tem que ter uma observação para que aquele que roubou o ingresso não possa ingressar no evento. Boa. A escola onde meus filhos estudam tem 2 listas de material escolar. Uma vem caderno e outras coisinhas básicas. A outra eles cobram 250, que é obrigatório, ou comprar o que eles pedem do jeitinho que está na folha. Tipo massa de biscuit, prancheta de acrílico, cola e tal. Nunca tive retorno de nada e nem sei se eles usam. Queria a sua ajuda. Olha, a pergunta é da Nick. Gisele, vamos propor aqui para os próximos programas trazer um estudo aprofundado sobre essa questão que vai começar de novo. Gisele é pai, tem 2 filhos, né, Gisele? Filhos. Além de um bando de cachorrinho lá. Tem outros filhos, esses são os outros filhos também. Filhos, né? Mas nesse caso aqui, sendo bem rápido, nos próximos programas vamos trazer uma lista completa de itens abusivos. Já adianto a vocês, marca, condicionar a marca, a instituição, o colégio não pode fazer, é uma prática abusiva, o pai não é obrigado a comprar. Assim como materiais de utilização coletiva, como pincel, apagador para quadro. Já vi papel higiênico. Papel higiênico, material de limpeza, em regra, não Copo pode. Descartável, já vi Copo também. Descartável é até um incentivo contra o meio ambiente sustentável. Aqui a Carol Estrela, que está fazendo um trabalho excelente, estava falando da conscientização. É importante a gente incentivar as crianças a adotarem o seu copo. Duarte, não tem mais tempo para o programa de hoje, para o quadro de hoje. Vamos fazer aqui para ver se o pessoal faz a fotinha lá em casa. Faça a fotinha e concorra ao livro do Duarte aqui, Direito do Consumidor, e também ao Código de Defesa do Consumidor. Participa nas redes sociais. Eu nunca te dei nenhum livro meu, não, né? Não deu, esse aqui tu tinha que eu vou dar, inclusive vou aproveitar o jabá, eu sei que o programa estourou, mas está à venda nas livrarias, Livraria do Advogado, leitura. Esse é seu de presente, parou o período de eleição, então já posso fazer doação. Então tá aqui de presente para vocês. Mas tem que assinar, viu? Valeu, Duarte. Um abraço, pessoal. Bom programa. Olha, gente, pela manhã a Cúpula de Segurança Pública apresentou o armamento que foi apreendido durante a operação que culminou na prisão de 10 envolvidos no roubo ao centro de distribuição do Banco do Brasil em Bacabal. Até agora foram recuperados cerca de 45 milhões de reais. O nosso querido repórter Hugo Viegas tem os detalhes. 8 integrantes da quadrilha foram apresentados agora há pouco aqui na Secretaria de Segurança Pública. Está aqui com a gente o secretário de Segurança, o Jefferson Portela, que vai dar mais detalhes, vai conversar com a gente um pouquinho. Secretário, o senhor falou durante a coletiva agora há pouco da importância de se mostrar esses integrantes exatamente porque eles apresentam documentação falsa na maioria das vezes, né? Boa tarde. Exatamente. De mais importante o trabalho da imprensa em divulgar
a imagem destes criminosos, porque a população pode colaborar com o sistema de segurança. Nós não temos nenhuma dúvida disso, temos o Disque Denúncia, temos as unidades locais que podem colher informação do cidadão a partir da divulgação dessa imagem. Então, muito importante, eu tenho certeza que eles aqui hoje bem posicionados, com essa divulgação, nós vamos receber, inclusive, informações da zona rural. O cidadão pode ter visto algum deles circulando por lá e informar o sistema de segurança. A polícia quer informações também sobre como eles teriam se hospedado, né? A polícia suspeita de que eles tiveram uma colaboração durante os dias em que estavam foragidos. Exatamente, nós queremos saber desde o primeiro momento até a chegada a Santa Luzia, onde eles estiveram, porque eles tiveram um apoiamento para se esconder da investigação policial. Foram buscas com helicóptero, com viatura de terra, e eles tiveram um tempo de fuga até chegar a Santa Luzia. Nós vamos identificar quem no primeiro momento deu apoio mais próximo a Bacabal, ou se tiveram uma ou duas paradas até chegar a Santa Luzia. Agora, eles com altíssima periculosidade, teve até o caso em São Paulo da morte de uma policial. Sim, um deles participou diretamente do sequestro, tortura e morte da policial em Paraisópolis, no estado de São Paulo. Agora, como é que fica o trabalho? Continua, claro, na identificação deles e também na identificação de outros possíveis integrantes. Sim, tanto dos que participaram diretamente do ataque, quanto de eventuais chefes da organização criminosa. Nós vamos identificar todos os que atuaram aqui fisicamente no Maranhão, quanto os que tiveram o comando intelectual da ação da organização criminosa aqui na nossa cidade de Bacabal. Obrigado pelas informações, secretário. Hugo Viegas para o Na Hora D. Obrigado, Hugo. Obrigado, secretário Jefferson. Você que adora economizar, você que gosta de variedade, tá aqui, ó, para você escolher o produto certo com preço baixo e aproveitar. O lugar para você comprar é o Magazine Luiza. Pode procurar, tem uma loja pertinho de você. São várias lojas em São Luís e em todo o Maranhão com os melhores preços do Brasil e com tudo que você precisa para sua casa, como geladeiras, TVs, fogões, smartphones, notebooks, tablets. Você vai renovar a casa inteira e não vai gastar muito, é só produto de grandes marcas. Isso mesmo. Ah, desconto que você quer. Tem descontos, tem promoção também. É só dar uma passadinha no Magazine Luiza. Não gaste tempo procurando, não. Corre para o Magazine Luiza que você não vai se arrepender. Tem tudo para você e para sua casa. Vem para o Magazine Luiza conferir. Vem ser feliz! O intervalo comercial é rapidinho. Eu volto já. Hoje tem detalhes da final do campeonato do Quebra-Pote, Zona Rural de São Luís. E as novidades do Cavalo de Aço para 2019. Esporte Difusora com Laércio Júnior. Olá, Gesael, um abraço para você e a todos que acompanham Na Hora D. Vamos começar hoje mostrando um pouco da festa na final do Campeonato do Quebra-Pote. Final que aconteceu no último final de semana. Tivemos o Matarroma enfrentando a equipe do Juventus, um campeonato muito bem organizado, com boa premiação e os times fazendo uma partida bem equilibrada, onde o Juventus acabou sendo o grande campeão. Parabéns ao Juventus lá do Quebra-Pote, campeão da Champions Quebra-Pote, com direito a desfile em carro aberto pelo povoado, enfim. Uma grande festa na Zona Rural com a decisão do Campeonato do Quebra-Pote e com o título conquistado pelo Juventus. Parabéns também para a turma do Matarroma, que ficou com o vice-campeonato. Falando também agora de um outro jogo beneficente, um jogo amador, que vai acontecer no interior do estado. Trata-se do jogo dos amigos do Robigol, o Robenildo, jogador do Maranhão, do São Bento de Sorocaba, e os amigos do Kleber Pereira. Esse jogo vai acontecer lá em Itapé-Curumirim, no campo do Tanguá, no dia 8 de dezembro, próximo sábado. Agora vamos falar um pouco do Sampaio Correia. A Bolívia querida agora é oficial. Nós adiantamos a negociação, depois confirmamos a contratação, que ainda não era oficial por parte da diretoria do Sampaio Correia, mas o Flávio Araújo acertou desde sábado com o time do Sampaio Correia e vai comandar o tricolor pela terceira vez. Ele comandou o Sampaio em 2012, foi campeão invicto da Série D, acesso para a Série C do Campeonato Brasileiro, saiu da equipe tricolor, foi para o futebol cearense, retornou ao longo da Série C e conseguiu levar o Sampaio Correia até a Série B do Campeonato Brasileiro, com direito àquele gol do Paulo Sérgio, no minuto final lá em Fortaleza, naquele duelo de 2013, conhecido como a Batalha de Fortaleza. O técnico era o Flávio Araújo, que conseguiu a classificação e depois o acesso diante do Macaé, lá no Rio de Janeiro. A chegada do Flávio está prevista para sexta-feira aqui em São Luís e na semana que vem o Sampaio já inicia a sua preparação visando a Copa do Nordeste e o Campeonato Maranhense. A estreia tricolor foi modificada.
Inicialmente, o Sampaio estrearia na quarta-feira, dia 16. Ontem, a CBF remanejou esse jogo para o dia 17. Uma quinta-feira, o horário está mantido 8 da noite e o local também, a Arena Castelão, lá em Fortaleza, contra o Ceará. No duelo do Flávio Araújo, o rei do acesso, contra o Lisca Doido, técnico que manteve a equipe do Ceará na primeira divisão do futebol brasileiro. A temporada já começa quente para a Bolívia querida. Quem também está preparando o seu time para jogar a temporada de 2019, onde terá Copa do Brasil, Campeonato Maranhense e a Série C do Campeonato Brasileiro, é o Imperatriz. A diretoria do Imperatriz continua com as contratações de jogadores para a temporada 2019. A gente manteve uma base, né, de 2018 para 2019, que é justamente para que lá na frente tenha a questão do entrosamento, né? Com novos desafios, o time encara também a contratação de um novo técnico. Dessa vez, parceria formada com Rui Scarpino, que já dirigiu outras equipes do Nordeste, como o Motoclube, Campinense e América. Rui Scarpino, ele é um treinador que realmente tem um perfil que a gente estava buscando, né? É um treinador que tem bastante experiência, tanto é que a comissão técnica anterior tinha como referência o próprio Rui Scarpino, né? O time vai disputar 3 competições. Além do Campeonato Maranhense, que já começa em janeiro, tem a Copa do Brasil em fevereiro e o Campeonato Brasileiro Série C no finalzinho de abril. Boa sorte para o time do Imperatriz. E hoje tem a partida decisiva entre Maranhão e São José pela semifinal da Copa FMF. A bola rola às 8h15 da noite no estádio do Castelão. O São José joga pelo empate. O São José venceu o primeiro jogo no fim de semana. E lá em Pinheiro, tem Pinheiro e Santa Quitéria. Primeiro jogo, Santa Quitéria venceu por 1-0 e também joga pelo empate. Ao Maranhão e ao PAC, resta apenas a vitória. Uma vitória simples garante as duas equipes na grande decisão. Um grande abraço, Israel! Gente, sobre o desabamento no calçadão da Litorânea, a Secretaria de Estado da Infraestrutura, Sinfra, informou que equipes começaram a trabalhar na reconstrução de parte do calçadão, realizando a desobstrução dos bueiros e a limpeza da via. A previsão é que serviços sejam concluídos ainda esta semana. Tá chegando já o fim do programa? Dá tempo de mandar alô aqui pra galera, rapidinho? Vamos lá. Abraçar aqui a Jasmina Cordeiro, sempre com a gente. Todos os dias, Raíza Dutra, pessoal que começou já a mandar fotinha aqui com a imagem do livro e do Código de Defesa do Consumidor. Estão participando aqui, ó. Esse aqui está assinado já para mim, esse livro aqui, mas está valendo um livro para a galera que marcar o Geisael, underline, e o Duarte Júnior também. Como é que é, Fernandinha? Ah, tem no WhatsApp também? Beleza, compartilha comigo esse do WhatsApp aí, viu? Foto de pessoas, legal. Dá tempo de mostrar? Se der tempo, tem 1 minuto e meio ainda de programa pra gente mandar alô pra galera. Que tá no nosso WhatsApp, 991968622. Mandar um beijo pra Raíza Dutra, para Maria Maciel, futuros papais. Opa! Que Deus abençoe a família. Boa tarde, amo muito o programa. Jéssica, tá mandado alô já, Jéssica. Quem mais? Sou o João Filho, manda um alô pra Chapadinha, bairro Mutirão. Alô, Chapadinha! Bota a marca da Aramis aí, da barbearia, enquanto eu mando um alô pra galera. Quero denunciar a onda de assaltos no São Raimundo, Bandeira Tribuzzi e Calhau Tribuzzi. Tem um trio de assaltantes. Atenção, polícia militar, para essa denúncia aqui, ó, tá? São Raimundo, Bandeira Tribuzzi, Calhau Tribuzzi e Vila Funil são os ônibus. Basta os ônibus saírem do canto da Fabril e descerem em direção a Camboa, que o trio pega e assalta. Obrigado pela participação. Mais uma aí? Vamos lá? Deixa eu ver quem mais. Geisael, gostaria que você desse um alô para quem? Macenaria Dois Corações em Bacabeira. Bota o relógio mais acima da tela da TV, onde tá, não dá para ver. Tá vendo? Fica a dica aí. Eu vou encerrar o programa mandando um abraço aqui também pro Mário. Alô, Mário, lá na Unipar. Um grande abraço a todos vocês e até amanhã, se Deus quiser, com mais uma edição do nosso programa, tá? Tchau! Nós vai quietinho, comendo pelas beiradas, mas respeita nós aí.